WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 6:50 da noite. Até lá! O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Olá, muito bom dia para todos vocês que estão sintonizados na Rádio Bandeirantes de Campinas. Esse aqui é o Bastidores do Poder, um programa produzido pelo Departamento de Jornalismo da Band+, que tem a apresentação e também a produção, Marcos Andrade, Rose Guglielminetti, Bárbara Guimarães, Zezé de Lima. A mesa de som é do Leandro Renato, a central técnica do Gil Kleber. A gente está ao vivo também em bandmulti.com, que é o portal da Band+, ali você tem notícia fresca durante todo o dia. A gente está ao vivo também no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e em 2 endereços no Facebook, facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS e facebook.com/Bandmais. Bandmais, é isso. Bom, participe conosco do programa, mande sua mensagem para 19971021493 e você também pode nos ouvir, eu havia esquecido, nos aplicativos da Band Rádios. E bom dia, meninas, bom dia, que é isso, que vergonha. Oi, Zezé, oi, Rose, bom dia. Rose, tô aqui, consegui, falei com a Moedo, eu preciso entrar na rádio com a Rose e com a Zezé, adianta aí minha vida, e deu certo. Ai, que bom, bom dia, eu fiz uma carinha assim, ai, que bom que você tá aqui. Tudo bem, Zezé, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Tudo. Temos muitas coisas para falar hoje, né? Nossa. Bárbara, olha, Bárbara, fala você, vamos começar. Bom, depois a gente fala do Tunga que o Congresso Nacional deu na gente. Ai, nem fala. Aí, quase triplicando o fundo eleitoral. Vamos começar pela CPI, porque, olha, desgraça pouca é bobagem. Vamos lá? Vamos lá, Cristiano Carvalho, um dos representantes da Davat, a gente descobriu ontem na CPI que ele não é CEO da Davat, que ele não tem nenhum cargo de poder na hierarquia da empresa, como foi dito pelo Dominguete. Na verdade, ele também é só um representante comercial da Davat. Um vendedor. Em bom português, um vendedor. E ele estava disposto a colaborar com a CPI, o depoimento dele trouxe algumas revelações importantes para a gente entender o que acontecia de fato no Ministério da Saúde. Começou sendo perguntado sobre os contatos. Quem o levou para dentro do Ministério, quem fez essa ponte para aquela negociação dos 400 milhões? Ele falou que a negociação começou por parte do Dominguete, mas que ele um dia começou a receber ligações de Roberto Dias, na época diretor de logística do Ministério da Saúde. E aí é engraçado, né? Porque a gente lembra de tantos contatos que a Pfizer fez com o governo, parece que agora é o inverso, era o Ministério contactando a Davat de uma forma insistente. Ele falou que ele achou que era até fake news, porque era um dia à noite, um diretor do Ministério da Saúde ligando para ele, que ele não deu muita ideia, procurou na internet, viu que era mesmo, falou, bom, vou ligar, retornou, e aí começaram as tratativas intermediadas por aquele reverendo que a gente já tinha falado, e ele abriu uma caixa de Pandora, citando nomes que a gente até não tinha ouvido ainda, que estavam nessa negociação. Olha, então vamos lá, Roberto Dias, que é esse diretor de logística, agora ele foi exonerado, ele é ex-sargento da Aeronáutica. Depois ele fala que dentro do Ministério, o Marcelo Blanco, também coronel, ele ajudava nessa ponte. Marcelo Blanco também foi diretor de logística do Ministério e se tornou lobista, fazia essa ponte com o mercado privado.
Cita Elcio Franco, que teria sido o cara das vacinas, que era o ex-secretário executivo do Ministério, o homem mais importante na época. E aí, desses nomes a gente já conhecia, só que aí vem outros coronéis. Coronel do Exército, Cleverson Boechat, que era ex-coordenador geral de planejamento do Ministério da Saúde, que também atuou nessa negociação. Ex-coronel Pires, Coronel Pires, ex-diretor de programas do Ministério. Alex Lial Marinho, tenente-coronel do Exército, que cuidava da aquisição de insumos estratégicos. Coronel Glaucio Guerra, assessor militar do Brasil em Washington, ele que fez o primeiro contato entre o Cristiano e a Davat. Coronel Guilherme Odilon, um nome que a CPI ainda está tentando entender qual o papel que ele ocupa nesse quebra-cabeça. Coronel Cerqueira, que cuidava de assuntos administrativos do Ministério da Saúde, e o Major Henderson, da Força Aérea Brasileira. Eles também querem entender qual que é o papel desse Major Henderson. O Cristiano fala que ele ouviu de alguns desses nomes a palavra comissionamento, que de fato haveria um valor em comissionamento porque eles ajudaram na negociação. E aí, na tradução dos senadores, a gente pode pensar que comissionamento é propina. Ficou claro que ele não falou tudo o que ele sabia, tentaram desmoralizá-lo pela questão do auxílio emergencial, ele não precisava, mas acabou recebendo o dinheiro no ano passado, então os senadores aliados ao governo queriam descredibilizar a fala dele, falando que ele não era um cara confiável. Mas, de fato, ele trouxe uma revelação de um esquema no Ministério da Saúde formada por militares, coronéis, tenentes-coronéis, patentes muito altas, que queriam essa propina na compra de vacinas que eles nem sabiam se tinham de verdade. Bom, não tinha, né? Não tinha vacina porque o próprio... aí o dono da Davat, que tem sede no Texas, o dono disse que não tinha uma dose da vacina. Que um médico que ele conhecia, que pertence ao quadro de uma empresa lá nos Estados Unidos, teria dito para ele que conseguiria, junto à AstraZeneca, as vacinas, essas 400 milhões de doses da vacina, que, aliás, já vinham sendo trazidas para cá por meio da Biomanguinhos. Né? Então, golpe, né? Não dá para entender porque precisaria de mais um no meio dessa história, sendo que oficialmente a AstraZeneca tratava com a Biomanguinhos, inclusive um acordo, um contrato que previa a transferência de tecnologia para fabricação do insumo aqui no país, coisa que vai acontecer ainda esse ano. Né? A fábrica da vacina, que é patrocinada pela Ambev também, essa fábrica, eu não sei se já foi inaugurada, e se não foi, está para ser inaugurada lá no Rio de Janeiro para a produção dessas vacinas. Assim, gente, Rosa, fala, filha, porque está difícil falar disso. Pois para mim tudo isso está configurado que é um bando de aloprados que queriam ganhar muito dinheiro em cima da morte de milhões de brasileiros, de milhares de brasileiros, sem o que eu acho que fica mais vergonhoso nessa história toda é o Ministério da Saúde negociar um bando de gente que sequer tinha qualquer credencial para fazer qualquer negociação, Zezé. Então, ontem, o próprio integrante do governo, acho que foi o líder do governo, falou assim que estava envergonhado em função da forma como o assunto foi tratado. Obviamente, ele ressaltou, olha, as vacinas não foram compradas. Aí o Renan falou assim, tudo bem, as vacinas não foram compradas, mas se não houvesse todos esses erros, né, ou descoberto, as vacinas seriam compradas, adquiridas, e esse dinheiro teria ido para o bolso de alguém. Na verdade, eu não sei, eu acho que não teria sido comprado. Não, eu também acho que não, porque é um bando de aloprado, porque assim... Eles não tinham nada, né, gente? Então, mas como negocia? Agora, o que eu acho, Bárbara, é a presença desse reverendo no meio de tudo isso, né? Desse religioso, que ele ali era o Hamilton. Ele era o contato, né, desses caras, Hamilton de Paula. Ele era o contato, ele inclusive chegou a falar que levaria, né, o Cristiano para um café com o presidente, mostrando muita proximidade. Agora, o fato é o seguinte, gente,
o que estava sendo colocado havia sim uma decisão de conseguir vender de tentar vender vacinas para o Ministério da Saúde e conseguir propinas tanto para o vendedor quanto para os agentes do Ministério da Saúde. Esse monte de coronel envolvido gente, pelo amor de Deus, está na hora reverem a nota que emitiram, né? Porque o Aziz, assim, ele pode ter pesado a mão, mas não pesou tanto pelo que a gente está vendo. Tem uma banda podre, sim. E ele foi direto ontem, né? O Aziz falou por que um coronel como Elcio Franco está numa sala ao lado da sala do presidente da República? O que explica isso, né? Pois é. Então, realmente gente, é vergonhoso. Assim, é um negócio. Agora, o que eu tive a impressão que o Cristiano, a Bárbara que acompanha mais CPI, mas eu tive a impressão que ele estava muito à vontade para falar lá ontem. Ele não foi... Porque, assim, diferentemente dos outros, os outros meio que iam, tipo, colocando os senadores como adversários. Eu tive a impressão que ele quis cooptar os senadores ali, contribuindo demais, falando demais. Você teve essa impressão, Bárbara? Pois, eu acho que antes de começar, ele teve uma conversa com a Aziz e eu acho que ele entendeu que ele tinha que colaborar, porque o Dominguete quis ir para a CPI, tanto que a mensagem mostra, né? Partiu CPI. O Dominguete estava querendo contar. Eu acho que o Cristiano, ele sabia que se ele não contasse era pior, porque já tinha o celular do Dominguete e já tinham esses nomes. Mas ele foi muito pressionado na questão do auxílio emergencial, ele gaguejou e ficou muito desconfortável, né? E o senador Marcos Rogério colocou ele na parede, assim, né? Mas aí era a situação, era o Marcos Rogério, que é governista, tentando desacreditá-lo, inclusive ele chegou a pedir um tempo nessa hora, né? Porque ele primeiro falou que era para uma amiga dele, uma amiga que teria escrito ele para pedir o auxílio. Aí ele saiu da sala, pediu um tempo, falou com a advogada, ele voltou e disse, não, fui eu que pedi, ele assumiu. E aí eu acho que quando ele assumiu, a situação meio que diminuiu, né? Diminuiu a pressão sobre ele. E o Marcos Rogério falou, então, que bandidos eram protegidos pela CPI e os inocentes eram condenados, né? Aquela fala de governista, né? Mas houve sim uma tentativa de desacreditá-lo, que também está errado, né, gente? Vamos combinar que uma pessoa pedir auxílio emergencial sem precisar, que foi o que aconteceu no Brasil inteiro. Um monte de gente que não precisava utilizou disso, mostrando que o caráter de muitos brasileiros realmente é uma vergonha, né, Zezé? Então... Esse artigo ética é uma coisa que o povo brasileiro, aos poucos, vai largando mão e colocando isso no lixo. Gente, acho que não teria vacina nenhuma, tá? Por quê? Porque a AstraZeneca... Gente, a AstraZeneca nem respondeu. Porque falou que estou tratando... Essas doses para o Brasil, mas para o Brasil estou tratando com Biomanguinho, já tenho um canal oficial, não tenho nada para fazer com você. Então, eu acho que esse é um ponto. O outro ponto, esse Hamilton entrou na história porque essa Davat aqui do Brasil sequer tinha CNPJ, nem isso tinha. E se uma empresa fosse comprar, alguém com CNPJ tinha que estar na jogada. Então, esse Hamilton seria o cara que ia botar o CNPJ da secretaria não sei das quantas, que é absurdo aquilo ali também. Acho que é isso. A outra coisa, assim, me choca, eu falava com a Bárbara, como que o governo brasileiro, uma coisa oficial, pode cair numa esparrela dessa, de lidar com um grupo de, como a Rose define, aloprados. Você tem que ter um mínimo para você começar a negociar, para você mandar um e-mail com o logotipo do Ministério da Saúde, você tem que ter um mínimo do teu interlocutor, e nem esse mínimo foi pedido, e aí eu acho que não foi pedido por causa dessa coisa de influências ligada aos militares e tudo mais. Acho que isso acabou dando um crédito para todas essas pessoas envolvidas, um crédito que elas não tinham,
Esse Vocês Guerra é uma acham? loucura, o tanto que a família é envolvida em Vida bolo, com... em ser preso, em irmão preso, quer dizer... Agora, sabe o Então, que, ô Zezé, é sabe o isso. que me espanta? É assim, o governo, o tempo todo, ele, tipo, deu as costas para qualquer tentativa de compra de vacina de empresas importantes, como nós tivemos na história da Pfizer, que mandou vários ofícios, como a Zezé colocou ontem. A Pfizer tinha interesse de começar pelo Brasil por conta da experiência que o Brasil, da experiência bem sucedida e que o Brasil tem em vacinar uma população num país continental. Nós somos referências de vacinação em todo o mundo. E aí me espanta eles terem ignorado. Aí a gente só tem duas coisas para poder entender essa coisa da Covaxin. Desespero, porque eles Essa da perceberam que as pessoas... AstraZeneca, né? Da AstraZeneca, desculpe, da AstraZeneca. Desespero, porque eles perceberam que o povo estava morrendo e não tinha vacina, e que a única solução era vacina, ou eles quiseram mesmo comprar de uma empresa, fazer negócio com pessoas que estavam oferecendo para eles uma possibilidade de embolsarem 400 milhões de reais. O que vocês acham? Eu acho que está aí a CPI que vai apresentar resultados nessa segunda hipótese que você colocou, né? Então, eu vou aguardar a CPI para ver isso daí. E, se for isso, quem que estava metido nisso? Quem mais estava no meio dessa história? Mas eu tenho a impressão que uma parte também tem a ver com esse desespero. A partir de fevereiro, o governo brasileiro começou a ficar louco, porque ele tinha feito muita besteira em relação às vacinas, tinha se negado a comprar vacinas e o povo estava desesperado por elas, já não encontrava mais vacina disponível no mercado, porque não quer, as empresas disseram, não quer, a gente vai vender para outros, e já tinham comprometido lotes e lotes com outros países, então não tinha disponível. Então, eu acho que estava desesperado. E, assim, a sensação que eu tenho é que esse bando de gente falou, pô, mas juntou a fome com vontade de comer. Porque agora é a hora, entendeu? Que você tem um governo em desespero e vamos ver quem tem contato, vamos ver quem sabe alguém. Eu vejo isso como uma possibilidade real. Mas acho que tem que ver como que isso foi montado e quais eram as influências, porque um bolo de dinheiro assim grande, porque a gente está falando aí em bilhões, porque foi isso que o governo brasileiro gastou e tem gastado com vacinas, isso daí não ia para um só. Então, para quem que ia? Eu acho que a CPI tem que responder isso, gente. E ontem eu estava ouvindo só uma análise de um advogado, e aí o que me chamou a atenção é como que isso vai repercutir no cenário final, quando a CPI fizer o relatório e for para o Ministério Público. Tentativa de corrupção não é crime. Não houve, de fato, o dinheiro empenhado, como os governistas falam. Eu já ouvi de outros advogados que tentativa de corrupção é crime, sim, que configura. Ele postou isso, foi aquele Augusto de Arruda Botelho, ele é um advogado. Não, então, mas e aí eu acho que divide muito juridicamente, né? Eu acho, porque eu já ouvi de outros advogados, e eu já ouvi não só de um, mas de mais advogados, que a tentativa de corrupção, ela configura crime, sim, porque teve a intenção, ele só não se concretizou, mas já é um crime. Eu preciso até pegar aqui uma matéria que eu fiz com um advogado, mas ele disse que configura sim. Então, eu acho que... agora, o que eu acho, não sei se vocês viram, ontem nós já comentamos isso, a CPI montou um núcleo para poder investigar só o Flávio Bolsonaro, Zezé, e as ONGs lá do Rio de Janeiro da saúde. Você viu isso? Então, eu acho que eles devem ter... Com base da denúncia do Witzel, né? Que ele deu esse caminho das pedras para a CPI. Falou, quer pegar o Flávio? Vai por esse caminho que vocês vão ver. E Flávio denunciou o Renan, que está coordenando esse comitê, no Conselho de Ética, né? Justamente por isso. Por isso, exatamente. Porque está vendo que um negocinho pode chegar perto dele, né? Olha, gente, eu vou falar um negócio para vocês.
depois da história da Covaxin é incrível, né? Mas quem deu, assim, o pontapé em tudo isso, assim, quem começou com toda essa história foi Luiz Miranda. Porque depois da história da Covaxin, aí começou, foi um outro novelo, né, que começou a puxar o fio e não para mais. Porque... E o Luiz Miranda só fez isso por conta da pressão sobre o irmão, né? Foi isso? Foi isso. Ele fala que sim. Mas qual será que foi a motivação, hein? Será que foi só isso mesmo? Rose, não sei se foi só isso. Não sei. De qualquer forma, foi bom ele ter falado, pelo menos desnudou lá uma corrupção que tinha dentro do Ministério da Saúde e envolvendo militares, sim, eu concordo com a Zezé. As Forças Armadas precisariam rever a nota, né, Zezé? Poxa vida, caramba, gente. Assim, o que está mostrando é que o Ministério da Saúde, a partir da chegada do Pazuello, e aí foi sendo instrumentalizada ali, virou uma arena de briga mesmo. E assim, a sensação que eu tenho é que o Centrão estava ali também, e todo mundo, assim, duas facções, assim, vendo quem pegava mais. Porque a Covaxin, ela está muito ligada ao Centrão, né? E a suspeita do Ricardo Barros, do Ciro Nogueira, de todo o pessoal. Enquanto que essa história da AstraZeneca, aí é a coisa do Elcio Franco, do povo das Forças Armadas. Claramente, duas facções ali, brigando. E o elo entre essas duas é o Roberto Dias. Porque ele é uma figura central, tanto na história da Covaxin, quanto na história da AstraZeneca. Então, a gente entende agora o porquê que existe uma proteção em cima do Roberto Dias. Porque nós não estamos vendo em nenhum momento mais o governo falando de Roberto Dias, o pessoal do governo que está na CPI, colocando ele na lista das pessoas para malhar. Então, esse cara, eu acho que ele guarda a chave aí de... O tal dossiê, né, Zezé? Isso. Por isso que esse dossiê, que o fato dele ter um dossiê e não revelar nada desse dossiê lá na CPI, levou o Aziz ao desespero, ao ponto dele pedir a prisão do cara. Porque ele falava do dossiê tentando provocar. Esse Roberto Dias se encolhia mais ainda, e aí ele dá voz de prisão para o cara, eu tenho certeza, por causa disso. Agora, o que vocês esperam? Bom, o que vocês esperam? Quais são os próximos passos? O Congresso entra em recesso? As diligências agora, né, no Rio, o Globo atualizou hoje, diligências em hospitais federais do Rio, que tem conexão com a milícia e com Flávio Bolsonaro, e até diligência no Paraguai. Parece que os senadores querem aprofundar mais nisso, nessa linha do dinheiro, né? É isso. O pessoal que compõe, né, da Polícia Federal, do Tribunal de Contas, que são os auxiliares, eles vão também se voltar nos documentos. E, pelo que eu entendi, o Globo trouxe essa matéria mostrando que essa pausa de 2 semanas foi providencial para a CPI, inclusive, se voltar sobre essa, ao invés de ficar em cima de depoimentos, fazer os estudos, né, em cima dos dados que tem, fora essas idas ao Rio de Janeiro, aos hospitais e ao Paraguai, para poder trazer mais munição, para voltar com muito mais informações, de forma a ter uma linha de conduta para os próximos passos da CPI, que foi prorrogada nesta semana, né? E aí vocês veem, o Globo está agora já soltando a informação, acho que é a Ana Flor,
dizendo que o comando da CPI vai investigar se esses nomes citados lá nas denúncias das compras de vacinas, esses nomes que a Bárbara listou para a gente, se eles estão relacionados com outras denúncias nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Então o vínculo chegaria na família Bolsonaro, né? Porque o Witzel fala que os hospitais do Rio são comandados por parte da milícia, que teria relação com Flávio Bolsonaro. Se os militares também tiverem ingerência sobre os hospitais federais em algum esquema de corrupção, a charada que o Renan Calheiros está procurando, ele descobre, né? A impressão que eu tenho é que o Renan... Que ele está procurando, quando o Renan fala que ele está procurando, eu acho, sinceramente, que ele já tenha a história, entendeu? Ele só quer comprovar. E aí ele solta isso para dar uma aloprada geral, para ver se nego começa, lembra? Sem conversar por telefone. Quebra de sigilo depois e tudo mais. Pode falar. Não, na verdade é isso que a Zezé colocou. Eu acho que o Renan, ele é tão experiente, macaco velho, ele já deve ter todo o esquema na mão, e ele está fazendo isso mesmo para ver se consegue deixar o povo nervoso e o próprio povo se entregar e conseguir as informações. Olha, gente, eu acho que a corrupção sempre deixa rastro. E se a CPI quiser mesmo buscar, vai encontrar, Zezé. E tanto que, gente, olha isso. Lembra que nós falamos da foto do... lembra que nós falamos... A questão no Brasil, adianta muito você ter uma força policial de Ministério Público que chega nos crimes? No Brasil de hoje, não. Não, no Brasil de hoje, não. Está todo mundo sendo inocentado, todo mundo conseguindo sair. O que interessa é ser punido. Pois é. Mas causa um medo, Zezé. Eu acho. O problema é que você causa um medo para quem está na mira, mas você acaba beneficiando outro grupo político. Por exemplo, se o foco da corrupção chegar à família Bolsonaro, eles pedem poder e ganham um outro grupo político. Só que não significa que esse outro grupo político não vá roubar também, né? E é isso que é nefasto no Brasil. A gente vinha aí com uma esperança de que a corrupção ela se reduziria no nosso país, mas o que a gente tem visto é que abriu a porta, a porteira abriu de novo e a boiada está passando com muita força, vamos assim dizer, né? Para poder roubar. E assim, os políticos, eles são tão interessados em apenas ganhar a eleição, se manter no poder, que hoje o Globo trouxe uma análise daquele site, como chama? Não é Radar, aquele que faz análise dos acessos das redes sociais. E ele mostrou que a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro, utilizou a internação do presidente para poder mobilizar as redes sociais, para mobilizar o Twitter, e eles postaram a cada 1 hora notícias em relação à internação do Bolsonaro, utilizando aquela foto dele lá seminu, vamos assim dizer, sem camisa, como um presidente, e trouxeram de volta, assim, por exemplo, uma das postagens era estou agora indo para o hospital com consequências da facada criminosa dada por um membro do PSOL, partido aliado do PT. Ou seja, você já tem aí uma conexão, Zezé, com eleições, trazendo o PT, que é o maior adversário do Bolsonaro no ano que vem. Então você percebe que tudo está ligado, está tudo ligado. E a forma de você usar uma desgraça, né, uma doença, então essa internação do Bolsonaro foi providencial para a família e aí tentou novamente criar uma comoção. Ou seja, tudo tem a ver com você ter poder. Então é CPI investigando, e eu acho que tem que investigar, mas tudo tem um porquê, né? A quem você está trabalhando naquele momento, em quem você quer aniquilar. E até sobre CPI teve postagem, né, Rose? Depois de ontem teve postagem atacando a CPI. Então o presidente está no hospital e ataca a CPI. E aí o Aziz saiu no Twitter sem colocar o nome do Carlos Bolsonaro,
mas dizendo o seguinte, olha, eu acredito, isso, palavras do Aziz no Twitter, eu acredito que o presidente que está doente não teria tempo ou não ficaria tuitando para poder atacar a comissão. Provavelmente isso deve ser serviço de um moleque que não recebeu uma boa educação. Ou seja, apesar dele não ter colocado o nome, ele estava dizendo que era papel do Carlos Bolsonaro, que todo mundo sabe que tem a senha do presidente e é ele que alimenta aí as redes sociais do presidente. E é assim, gente, olha, eu tô cansada, Zezé, tô cansada dessa molecagem, sabe? Desses ataques que não tem nada de republicano. O Brasil, ele virou a republiqueta das bananas mesmo, sabe aquela coisa de você não ter um presidente à altura de um papel republicano, de você levar a sério esse país, de você respeitar as instituições. Então, o que você tem hoje é uma verborragia de muito ódio, de muita briga, de quinta série. Eu tenho a impressão que hoje nós viramos um país de quinta série, que eles estão brigando e não são ideias, são, eu odeio você, eu tenho que te aniquilar, eu tenho que acabar com você, é teu inimigo, e você sendo o inimigo é uma coisa pessoal. Uma vergonha enquanto você tem aí milhões de brasileiros desempregados, uma renda salarial que caiu, o gás, gasolina, inflação, o gás e a gasolina no olho da cara, todo mundo tendo que pagar, uma inflação aí começando a assustar o povo brasileiro e vive essas brigas, né? Sem o menor decoro, né? Uma linguagem chula, um jeito, né? Mas é isso, gente. Ó, a Bárbara tem que ir embora e nosso convidado já está nos aguardando aí para uma entrevista. Bárbara, bom fim de semana. Um beijo grande para você. E beijo, Bárbara. Meninas, obrigada. Não me abandonem no recesso, hein? Exatamente, segundo eu venho. Que agora não tem CPI, mas eu venho. Minha filha. Beijo, bom trabalho. Bom, e nós vamos para um intervalo, coisa rápida, e voltamos em seguida com o presidente do PDT, Carlos Lucas. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Para nós da Sanasa, a vida está sempre em primeiro lugar. Por isso, em tempos de pandemia, estamos agilizando os atendimentos online. Antes de ir até uma das 10 agências de atendimento, acesse o site sanasa.com.br/agendamento e agende o seu horário. Lembre-se, o agendamento é obrigatório e necessário para evitar aglomerações. Agendamento digital Sanasa. Toda hora é hora para combater a Covid-19. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Você já pode usar sua nota do Enem para entrar em uma instituição de ensino superior. Fique atento aos períodos de inscrições. ProUni, de 13 a 16 de julho. FIES, de 27 a 30 de julho. E SISU, de 3 a 6 de agosto. É o governo federal, por meio do Ministério da Educação, ajudando você a realizar seu sonho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani vai enfrentar o Confiança em Aracaju, no Estádio Batistão, às 19 horas. E no sábado, a Ponte Preta enfrenta o Remo, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 12ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, Bandeirantes. Futebol. Trânsito.
Corredor Dom Pedro com boas condições, motorista não perde tempo na rodovia Dom Pedro, faz um bom caminho pelo anel viário Magalhães Teixeira, também tem boas condições na Zeferino Vaz. Prefere comer com sua família e amigos? Então baixe o Guia Alimentar para a população brasileira em guiaalimentar.org.br, uma iniciativa IDEC. Agora, notícias da hora com Juliana Caetano, com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O INEP recebeu inscrições de mais de 4 milhões de pessoas para a edição 2021 do Enem. O número de inscritos corresponde às 2 versões do exame, impressa e digital. As inscrições foram encerradas na quarta-feira. O número total de inscritos só será confirmado após o pagamento das inscrições. A guia de recolhimento da União, a GRU, no valor de R$ 85, poderá ser paga pelos não isentos até a próxima segunda-feira, dia 19. O Enem Digital será exclusivo para quem já concluiu o ensino médio ou está concluindo em 2021. Assim, os chamados treineiros podem optar pela versão impressa. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto a versão digital quanto a impressa. As 2 versões também terão a mesma estrutura de prova, 4 cadernos de questões e a redação. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oi, pessoal, nós estamos de volta e agora a gente recebe o campineiro Carlos Lupe, presidente do PDT. É verdade. Bom dia, Zezé, bom dia, Lúcia, bom dia a todos que me dão o privilégio de falar com a minha terra, com o meu coração, com minha alma campineira. Tenho, daí saí, daí não esqueço nunca. Olha, Campinas fez 247 anos, quando foi? Na terça-feira? Terça-feira, quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira, dia 14, né? 14. Presidente, bom, vamos lá, né? O senhor é campineiro, mas é presidente do PDT, nós temos aí umas eleições para o ano que vem, e fala-se, nós temos o Ciro Gomes, como que vai ser a construção das candidaturas, ou o senhor acha que vai acabar ficando o Fla-Flu, Lula, Bolsonaro, como que o senhor está vendo o cenário? Eu tenho que já descontar, porque eu sou fluminense, né? Então eu não quero Fla-Flu, mas eu sou tricolor, entendeu? Mas aqui, saindo que se a gente na vida não tiver bom humor, a vida fica muito triste, fica muito para baixo, né? A gente sempre tem que levantar o astral. Mas nós estamos, desde 2018, com um projeto para o Brasil, a gente chama de Projeto Nacional de Desenvolvimento. E esse projeto visa principalmente a construção de um projeto de nação, que não começa com o Ciro, isso daí já vem desde a década de 30. Getúlio começou a pensar nesse Brasil indústria, quebrar a hegemonia da política café com açúcar, até contra a nossa São Paulo e Minas Gerais, São Paulo, o maior produtor de café à época, e Minas, a maior bacia leiteira. E Getúlio começou o primeiro projeto nacional de desenvolvimento com o Brasil Indústria, fez a Companhia Siderúrgica Nacional, a consolidação da lei trabalhista, conseguiu ter a visão desse país imenso com a realidade da época, com suas falhas e com seus erros. E nosso querido Ciro, em 2018, começou a desenhar esse projeto nacional desenvolvimentista que visa principalmente a colocar o Brasil na realidade do mundo atual, mercado atual, né? Desenvolver tecnologia de ponta, desenvolver todos os projetos industriais que são necessários para nós sermos uma nação que não apenas exporte papéis agrícolas, mundo agrícola, que é importante, né? Somos a maior produtor de proteína animal, nós somos o maior produtor de soja, nós somos uma riqueza infinita mineral, mas isso só não basta. Eu estou falando agora, parei aqui em Macaé, para destino de campo, estou falando no celular. O celular, o chipzinho do celular que eu estou falando, vale mais do que uma arroba de boi. Por quê? Porque tem valor agregado, tem ciência, tem tecnologia. E o nosso projeto, em todos os ramos, visa a buscar o Brasil a disputar o mercado moderno com tecnologia de ponta. Agora, mas para isso... Vai lá, Roberto, vai. Na verdade, assim, a gente tem o Ciro como o candidato do PDT hoje. Ele é mesmo candidato. Ele é o candidato. Irreversível, nós já temos uma decisão do partido desde 2018. Nós, depois das eleições, apesar da pandemia, já fizemos algumas reuniões, algumas virtuais, a maioria, e uma presencial logo no começo do ano de 2019, já tem essa decisão.
candidatura do Ciro. Isso já é uma questão unânime dentro do partido. Ok. Entendo o Ciro. Nós temos o seguinte, o Ciro Gomes, ele é um candidato que ele se identifica com a esquerda, e o PDT é de esquerda, vamos colocar assim. Depois o senhor pode complementar. Só que hoje, o lulismo e o Lula, ele acaba massacrando qualquer partido de esquerda, porque ele concentra tudo para ele. A minha pergunta é, porque o Ciro, ele não consegue furar a bolha e também ter o voto da direita que está sem, aquela direita que votou, vamos assim dizer, no Bolsonaro, pode ser também que não vote no Ciro, está à procura de um candidato. O Ciro vai conseguir romper essa bolha, porque ele também causa desconfiança na esquerda. Tem muita gente de esquerda que não vota no Ciro. Como que vocês vão construir uma candidatura dizendo ele é confiável e tanto a direita quanto a esquerda pode votar nele? Olha, querida, essa é uma análise mais profunda, mas para não ocupar muito tempo de vocês, eu vejo que nós temos uma polarização um pouco forçada, que é conveniente a quem odeia o Lula e a quem odeia o Bolsonaro, né? Os dois ódios acabam se complementando. Então, nisso, o que eu imagino? Com o cancelamento dos processos do presidente Lula, isso fez dele um grande parceiro da luta política, uma grande aposta do mundo político, porque o Bolsonaro hoje é um caos. É um presidente despreparado, um homem que eu chamo de profeta da ignorância, desconhece a medicina, fez o Brasil chegar aí a mais de quase 540 mil mortos. Isso é muito grave, mais de 20 milhões de brasileiros contaminados. As consequências desse Covid que está atingindo todos nós, eu perdi, muita gente nesse Brasil perdeu parentes, perdeu amigos, diletos, fraternos. Nessa polarização, quando se coloca o Lula de volta e coloca que foi o governo dele com saldos muito positivos para a economia, para o desenvolvimento, para a geração de emprego, eu fiz esse trabalho de 5 anos, ajudei a gerar 12 milhões e 500 mil empregos com a carteira de trabalho assinada nesses 5 anos. Então tem um saldo positivo. Na hora que a população compara, é claro que o Lula leva uma vantagem muito grande. Só que as pessoas pensam que a eleição é esse ano. A eleição não é em outubro desse ano. A eleição é em outubro de 2022. Tem 1 ano e 3 meses para isso. Então agora é hora de se construir. Nós vamos continuar com o nosso projeto nacional de desenvolvimento. Vamos continuar a visitando o Brasil, a buscar aliança e vamos tentar construir essa alternativa, que a alternativa do Ciro não é a alternativa de um salvador da pátria. Não é a alternativa de um ídolo pop, de um artista de cinema. É a alternativa de um projeto no Brasil para os próximos 50 anos, onde a gente tem uma nação desenvolvida, com a prioridade absoluta para a educação do nosso povo, onde a gente tenha um investimento que é necessário no mundo moderno, na ciência, na tecnologia, para disputar esse mercado do mundo moderno. Eu acredito muito nisso, nós vamos trabalhar para convencer a população e a sociedade disso. E o povo é que dá o veredito. Nós vamos disputar a eleição, nós até já contratamos um marqueteiro, João Santana, já estamos trabalhando com essas peças nas redes sociais e estamos firmemente no propósito de levar à população brasileira uma opção com o projeto de Brasil. Bom, presidente, então, mas eu vou insistir na pergunta da Rose, que é de onde virão os votos que vão colocar o Ciro na presidência da República, ou Ciro no segundo turno. Tá? Olha, querida... E olhando, como que o senhor vê? Como que o senhor vê, assim? Porque hoje, assim, a maior parte das pessoas com quem a gente falou com o João Amoedo ontem, assim, é engraçado, as pessoas, elas pularam o primeiro turno. Parece que o primeiro turno não existe e vão direto para o segundo turno, Lula, Bolsonaro, a não ser que o Bolsonaro caia e aí embola a história. Mas, assim, como que o Ciro vai estar no segundo turno? Se ele estiver num segundo turno, ele vai estar num segundo turno com o Lula, ele vai estar no segundo turno com uma terceira via. É isso que a gente tenta entender, e eu acho que todo mundo tenta entender como que o Ciro está pensando e o PDT está pensando. Querida é forma de tratamento aqui no Carioca, não é querer abusar, não, viu? É uma maneira que a gente tem de falar. Eu tenho uma avaliação, e há algum tempo, não estou falando isso de hoje, desde o ano passado, que Bolsonaro vai derreter. O Bolsonaro é como um boneco de neve, não suporta a luz do dia e do sol, ele vai derreter. Por que ele vai derreter? Pela realidade que nós temos no Brasil de hoje.
15% da população desempregada, a população na rua desamparada, a falta de emprego. O Brasil está numa crise profunda, a pandemia, a morte de cidadãos e cidadãs do Brasil todo, a ignorância permanente que ele faz, as palavras dele, a hostilidade dele. Bolsonaro vai derreter, é questão de tempo. A cabeça das pessoas, a consciência das pessoas, ela tem um tempo diferente de nós que estamos no mundo político. Nós que estamos no mundo político, vocês que são jornalistas preparados, que acompanham tudo, tem um raciocínio mais imediato, a população tem seu tempo. Tanto é, querida, que em todas as pesquisas, você, quando não coloca uma nova via, você coloca quase 40% da população querendo sair desse fla-flu, né, dessa disputa do ódio. Eu acho que isso é um campo muito fértil para a gente construir. Depende da nossa competência, da nossa capacidade. Mas eu sou brasileiro, não desisto nunca. Eu acho que nós vamos ter, em 2022, uma polarização, sim, entre quem quer o salvador da pátria, quem quer um ídolo pop, quem quer um artista e quem quer discutir um projeto para o Brasil. Eu sou daqueles que acreditam que esse projeto para o Brasil tem viabilidade e acredito que 40% hoje, na pesquisa de hoje, da população que busca uma alternativa, pode vir para o nosso caminho, depende da nossa competência. E mais, é a minha sensibilidade. Eu acredito, estou falando isso não é de hoje, eu comecei falando sozinho. Outros têm hoje tem alguns analistas e jornalistas que falam igual a mim. Poderemos ter um segundo turno entre Lula e Ciro. Eu acredito nisso. Como? E se acontecer, qual que vai ser o discurso? Entre Ciro e Lula, como que vai ser a pontuação das diferenças entre os dois? É simples. Nós temos diferenças fundamentais naquilo que nós julgamos ser a principal falha do presidente Lula. O Lula não tocou na grande ferida, no grande câncer da sociedade moderna, que é o acúmulo de dinheiro na mão de alguns. Nós temos hoje, o Ciro repete isso, eu estou repetindo esse, 5 brasileiros possuem os bens, a fortuna de 100 milhões de brasileiros. Apenas 5 brasileiros possuem a fortuna e os bens de 100 milhões de brasileiros. Está errado. Nós queremos discutir com profundidade o sistema financeiro, nós queremos taxar os grandes lucros líquidos das grandes multinacionais, nós queremos democratizar o sistema financeiro, por exemplo, como é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm estados americanos, você pega a Flórida, você pega a Califórnia, você pega Nova York, que tem mais banco num estado que no Brasil inteiro. Tem 40, 50 bancos. Nós queremos democratizar o sistema financeiro. Nós não podemos fazer do sistema financeiro hoje uma câmara de gás contra a sociedade, com juros absurdos, ganhando. Agora, nesse primeiro semestre, nós tivemos os bancos privados do Brasil, Bradesco, Santander, com seus maiores lucros da história. Então, nós queremos combater esse sistema, essa é a nossa diferença principal com o que o PT representou. Porque o PT representou que esses grandes grupos financeiros nunca tiveram tanto ganho financeiro como na época da gestão do Lula. E nós queremos tocar nessa ferida com coragem, com tranquilidade, e digo, não é repetindo o modelo chinês, modelo russo, é repetindo o modelo americano, democratizando o sistema financeiro e taxando nos Estados Unidos taxadas as grandes fortunas, os grandes de capital das grandes empresas. Bom, a gente teve na primeira eleição do Lula, né, uma carta para o Brasil e ele ao povo brasileiro, em que ele assegurava algumas coisas para o povo, assim, diante do temor que se tinha em relação a políticas como essas que o senhor está falando e como essas que o Ciro prega, né? O senhor acha que hoje há espaço para quem tem esse discurso ter apoio de segmentos importantes aí da sociedade que fazem a diferença na hora de uma disputa, tipo os segmentos econômicos, financeiros? Eles não vão estar remando ao contrário e pode ser. Isso é um risco que nós do trabalhismo já temos há muitos anos. Foi assim com o Getúlio, que teve que se suicidar, foi assim com o Janco, foi assim com o Brizola, que morreu com um patinho feio, só depois de morto virou ídolo pop, e será conosco, não tem problema. Nós queremos considerar os 100 milhões de brasileiros, como acabei de dar o exemplo, que acumuladamente possuem a fortuna de 5, ou vamos querer ficar com 5 contra os 100 milhões? Se nós tivermos competência, inteligência, linguagem para chegar a essa massa, a esse povo, nós vamos ganhar a eleição. É número, são 100 milhões contra 5 pessoas. Essas são as opções da vida. E as opções da vida nos obrigam a ter posição. Eu tenho clareza nisso. Eu estou na política há 41 anos. Eu sou membro fundador do PDT quando era apenas jornaleiro. Eu nunca tive outro partido.
Eu devo ser tão ruim que nunca ninguém me convidou nem para ir para outro partido. Eu estou no mesmo partido há 41 anos. Eu acredito nas instituições políticas partidárias. Eu acho que democracia começa com partido, com os erros, com falhas, como a sociedade fez. Partido político nada mais é do que reflexo da sociedade. Ou imaginar que nós estamos numa sociedade de puros incautos, que qualquer núcleo familiar é todo mundo santo. Não é assim. A política é reflexo dessa sociedade. Nós temos uma opção. Nossa opção é clara. Nós queremos um projeto de nação. Nós queremos um projeto para desenvolver o Brasil com tecnologia de ponta, com educação de qualidade, incentivar e motivar a indústria produtiva, o capital produtivo e ir em cima do capital especulativo, de quem quer ganhar dinheiro por dinheiro, fazendo a usura do tempo moderno. Em 2018, a gente tinha um Brasil. Em 2022, nós temos um Brasil muito mais complicado para qualquer governante que for assumir a presidência a partir de 2023. Nós tivemos a pandemia, nós temos hoje inflação, nós temos custo de vida altíssimo, uma redução da renda do brasileiro, um desemprego imenso. Eu lembro que em 2018 o Ciro veio com uma história de dar uma isenção para quem estava endividado. Lembra desse projeto dele? Que ele acabava, né? Hoje, os bancos já estão fazendo isso hoje, hein? Disseram que era um absurdo do Ciro, mas estão fazendo. Estão dando desconto de 80%, 90%. Ah, é? Você sabia disso? Eu sabia, porque eu não de pegar empréstimo. Porque você não deve, graças a Deus. Mas quem está me vendo, que tem dia, estava com o seu nome no SPPC, sabe que os bancos privados, a Caixa Econômica, o Banco Brasil, chegaram a dar desconto de 80% a quem tinha dívida. Para quê? Para facilitar o mercado. Isso que o Ciro falou, que muita gente achou absurdo, começou a ser feito. Por quê? Porque é necessidade, amor. Você não pode matar uma sociedade a galinha dos ovos de ouro. A galinha dos ovos de ouro da sociedade é o comprador, é o cidadão. Esse cidadão precisa ter capacidade de comprar para fazer gerar economia. Mas nós continuamos com mais de 60% das famílias endividadas no Brasil. Claro. Então, minha pergunta para o senhor, diante desse cenário muito mais catastrófico para 2023, o que o PDT pensa no Brasil? Como seria essa reconstrução, de forma geral, assim, mas mais da questão da economia? Porque o Bolsonaro veio com a história do Posto Piranga. O Posto Piranga não virou um Posto Piranga, virou um posto sem bandeira, e a gente está aí... O Posto Piranga é responsável pelo mais alto preço de gasolina do Brasil na sua história. Isso é que é a realidade hoje. O Posto Piranga só fez uma coisa, aumentar o preço da gasolina do Posto Piranga. Isso é o mundo real, não é trocadilho, não. Qual que é um projeto? Vocês falaram que já tem marqueteiro, vocês já estão pensando no Brasil, o senhor começou com a tua fala dizendo que não é um projeto Ciro, mas desde Getúlio Vargas. E o senhor foi ministro do presidente Lula, então o senhor conhece essa máquina brasileira. Qual seria um projeto do PDT que diferenciaria do PT e de outros partidos, principalmente na área econômica? Bom, primeiro, não é simples se falar isso em alguns minutos e eu não quero ocupar muita paciência de vocês. Nós desenhamos durante a campanha, Ciro lançou um livro, tem um livro com o nosso programa de desenvolvimento nacional, Programa Nacional de Desenvolvimento. Nós temos todo esse processo desenhado e vamos construir ele com a sociedade. Isso não é programa pronto. Você tem as bases desse programa e você vai desenvolvendo ela com a sociedade. Eu acho que nós temos que fazer um grande pacto para o Brasil. Nós temos que convocar as cabeças pensantes do Brasil, nós temos que convocar toda a sociedade para dizer como sair dessa crise e não ter o voo de galinha, que é aquele voo de alguns metros. Nós temos que ter um voo para o futuro da nação. E para isso nós temos que começar a pensar no Brasil grande, no Brasil potência que já foi. Nós temos que pegar e valorizar as grandes riquezas nacionais, como já falei. Nós temos hoje quase 20% da água potável do mundo, a água doce do mundo. Um litro de água de boa qualidade mineral é mais caro que um litro de gasolina. Nós temos quase 20%, contando com a Aquífero Guarani, quase 20% da água potável do mundo. Olha o potencial que esse Brasil tem. Hoje nós produzimos 3 vezes mais petróleo do que consumimos. Só que nós exportamos o petróleo bruto porque não temos refinaria aqui. E estamos importando, inclusive, dos Estados Unidos, pelas refinarias americanas, pagando 2, 3 vezes mais o preço. Eu estou dando exemplo de medidas que são relativamente simples, que basta ter coragem e um grande impacto com a sociedade. Nós temos que ter
pacto com a sociedade para fazer esse Brasil grandioso, por exemplo, no setor rural. Como é que o Brasil dá certo no setor rural? Como é que o Brasil tem uma produtividade maravilhosa? Por que o Brasil é um grande exportador mundial de alimentos? Porque se desenvolveu. Nós temos que fazer o mesmo com a nossa indústria, com a nossa indústria náutica, com a nossa indústria farmacêutica. Como é que é um absurdo o Brasil ter hoje uma pandemia e não ter sequer fábrica de fazer a seringa que dá a vacina na gente? Nós estamos importando seringa. Então, tudo isso é um pacto desse Programa Nacional de Desenvolvimento que nós temos e que está pegando todos os polos da sociedade para desenvolver. E o grande segredo disso é, antes da campanha, dizer o que queremos fazer para a sociedade e a sociedade apostar no projeto, fazer um grande pacto com o Brasil para construir o Brasil para os brasileiros. Bom, há pouco tempo, acho que coisa de um mês atrás, 2 meses, eu estou vendo o Ciro falando com mais intensidade sobre corrupção. E corrupção no governo petista, e corrupção do Lula, uma coisa que eu não ouvia o ano passado, por exemplo. Mas vai falar. A corrupção vai ser um tema do PDT na eventualidade de uma disputa com o Lula? Olha, querida, corrupção não pode ser a gente afirmar que a qualidade é ser honesto, é obrigação, não é qualidade de ninguém. A gente tem que tomar cuidado onde tem a insinuação, onde tem a venda dos lavajatismo, de invenções, do que é concreto. O que é concreto, que tem comprovação, tem que ir para a cadeia. O que é inverossímil, o que é inverdade, o que é denuncismo, ou seja, o que é questão de denúncia? As pessoas, porque não gostam, porque querem incriminar, porque tem disputa, denunciar as pessoas à toa. Nós temos Agora, que investigar. presidente, quando o senhor fala lavajatismo e o senhor fala invencionismo, como que a gente pode falar invenção com tanto dinheiro que voltou? Meu amor, quem deve, paga. Quem não deve, não paga. Isso daí então, não é minha função. Não dá para generalizar. Então, também não pode você generalizar. Não é porque existiu o Lava Jato que existe a verdade absoluta. Tanto é verdade que eu estou te falando, que o juiz Moro foi colocado sob suspeição, não por mim, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas aí foi o Supremo. Mas é político, presidente. Minha querida, a corrupção está... Não, você sabe, eu não sei. Eu considero o Supremo o órgão... Não, vocês podem rir, é o direito de vocês, eu tenho o direito de ter a minha opinião. Eu só quero esse direito. Esse negócio de a gente apontar o dedo... Esse negócio de apontar o dedo da corrupção, se olhar o nosso dedo primeiro, é no mínimo um falso moralismo. Nós temos que ter, sim, uma grande compreensão da sociedade. Nós temos que saber então, que a corrupção... Então, o senhor acha que não houve corrupção no governo? Eu não falei isso, isso é você que está falando, meu amor. Eu estou dizendo que tem... Bom, se vocês deixarem eu comprar... Então, deixa eu responder, querida. Que a corrupção há. Que não pode se achar que a corrupção é generalizada. Que todo mundo da política é corrupto. Repito, a política nada mais é do que reflexo da sociedade que vivemos. Ou não é corrupção o cara quando dá um dinheirinho pro guarda para não ser multado. Quando dá um dinheirinho para tirar uma carteira de motorista. Quando quer levar vantagem na hora de tomar vacina. Tudo isso é uma corrupção. Então, o que eu estou querendo dizer é que toda corrupção tem que ser combatida com transparência, com verdade, com direito de defesa. E ao acusado, dado o direito de defesa, mostrando que é culpado, que vá para a cadeia. Isso é um simples, isso é um rito de qualquer nação civilizada do mundo. O que eu estou querendo colocar, quando eu falo do lavajatismo, é que não pode ser uma onda de achar que todo mundo é corrupto. Quem acaba a sociedade, querida? É só isso que eu falei, não pode generalizar. Só isso, a diferença é minha. Eu tive a sensação de que se falava que todo mundo era corrupto. Toda hora se fala isso, agora um pouquinho antes vocês já estavam falando isso, os políticos e tal. Não. Acabou de falar. Não, a gente... O quê? Agora... Isso, agora, os políticos são todos corruptos. A política, os políticos... Não, uma debatedora. Não, fui eu que falei, senhor, assim, quando o senhor falou do lavajatismo, eu falei, como pode não ter tido corrupção se houve tanta devolução de dinheiro? Sim, mas... Então, e é isso que eu estou perguntando para o senhor. Porque do jeito que o senhor falou, deu a impressão de que o lavajatismo foi um erro, não havia tido corrupção. O exagero. Então, o exagero como a gente está conversando, é bom para a gente poder esclarecer. Claro. Porque senão você fica dizendo o seguinte, olha, a Lava Jato errou, não havia corrupção, foi uma perseguição política. Eu nunca falei isso. Não estou dizendo que o senhor falou. Eu não estou dizendo. Mas para deixar claro que eu nunca falei.
não houve corrupção, só que claro que houve. Houve corrupção. E é importante o Brasil ter um Estado limpo. E agora, e se o senhor concordando ou não, agora eu vou dar minha opinião. Nós estamos vivendo um retrocesso, presidente. Agora eu vou dar minha opinião. Nós estamos vivendo um retrocesso, presidente, em relação à questão de combate à corrupção no Brasil. Nós voltamos antes a ter um monte de gente inocentado e um retrocesso na corrupção. O senhor concorda comigo ou não? O senhor acha que a gente avançou no combate à corrupção? Posso dar minha opinião sobre isso para ver a nossa diferença? A nossa diferença não é no combate à corrupção. O combate da corrupção tem que existir em todas as instâncias. O combate à corrupção tem que começar dentro da escola, dentro do ensino primário, as pessoas entendendo que ninguém pode ter uma sociedade de que todo mundo queira levar vantagem em tudo. O combate à corrupção tem que começar dentro de casa, os exemplos que a gente dá para os nossos filhos, para os nossos netos, para não contaminar a sociedade como um todo. Agora, a nossa diferença do Lavatinho é o seguinte: você não pode prender porque um juiz decidiu que acha que houve uma denúncia que o cara é corrupto. Você deve prender depois que tiver a comprovação da corrupção. Essa é a única diferença que nós temos, querida. Em toda a sociedade do mundo moderno é assim. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Alemanha, você vai na França, tem um processo judicial, é dado direito de defesa, comprovou cadeia. Mas não pode isso acontecer em vários setores, não todos, não estou generalizando. Em vários momentos do lavajatismo, de prender as pessoas porque alguém denunciou. Que alguém falou, fulano é corrupto, vamos prender. E prendiam porque fulano falou. Qual é a prova? Tem que ter base, tem que ter completude, isso é só essa a nossa diferença. Mas até um tempo, presidente, o Supremo Tribunal Federal concordou com todas essas prisões, inclusive, porque o pessoal ia e recorria e o Supremo mantinha aquilo. E manteve até o momento que o Gilmar Mendes mudou de ideia. Porque enquanto o Gilmar Mendes esteve a favor da prisão em segunda instância e favorável à Lava Jato, o Supremo endossou tudo, porque, segundo o Supremo, era legal, estava dentro da nossa legislação. Quando o Gilmar mudou de ideia, aí a coisa começou a tomar outro rumo. Mas eu não sou jurista, só para deixar claro. Eu não sou jurista e não estou aqui como advogado de defesa do Supremo. Cada um é responsável pelo seu atos. Eu não estou responsabilidade nenhuma. A única coisa, repito, para ficar claro, para não confundir a minha afirmação, a única coisa que eu estou dizendo é que não se pode virar um país do Silvério dos Reis. O que eu digo país do Silvério dos Reis? Um país em que o cara, por um punhado de moeda e por uma inconfidência que fez da reunião com o Tiradentes, denuncia e, pelas vantagens de ter um título e um punhado de terra da coroa, acaba fazendo a entrega de Tiradentes. O meu perfil, a minha cabeça é de Tiradentes, não de Silvério dos Reis. Então, toda delação deve ser apurada. Toda delação tem que ter base fundamentada. Dado o direito de defesa, comprovou que é corrupção, cadeia. Isso eu sou ampla para todos, não tem nível. Do presidente da República, passando por mim, é o mais humilde. Cometeu corrupção, cometeu erros, cometeu crime, cadeia. Agora, tem que ter o processo legal do mundo, não é do Brasil, é do mundo, só isso. Então, como que acho que esse assunto ele deu uma esgotada. Mas deixa eu fazer só uma pergunta. Deixa eu só perguntar uma coisa, Zezé. Espera um pouquinho, eu já passo para você. Como que o PDT vai trabalhar a corrupção em relação à campanha eleitoral? O senhor não respondeu. Desculpe, é porque eu aprofundou o assunto, acabei. Nós já sempre demos essa conotação. Corrupção não pode ser bandeira de campanha. Bandeira de campanha tem que ser um projeto de governo. Repito aquilo que eu falei, honestidade não pode ser virtude, tem que ser obrigação. Então, com essa consciência, nós, tudo que formos de corrupção, tudo que for errado, nós não vamos botar debaixo do tapete. Nós não vamos ser coniventes com a corrupção. Nós apenas queremos que todo o processo seja cumprido num rito legal, um direito de defesa. Corrompeu, teve a defesa assegurada, provou-se a corrupção, cadeia. Agora, não será prioridade você fazer esse discurso, isso é falso, isso é hipócrita, isso não é bandeira de um governo. Bandeira de governo é saber o que nós vamos fazer com a indústria nacional, com a educação nacional, com a inflação, com a geração de emprego. É isso que o povo quer ouvir. E corrupção, cadeia para quem se provar que é corrupto. O Lula disse que, o Ciro disse que o Lula é o maior corruptor da história. O senhor concorda com essa fala do... Não concordo, não. Não concordo porque nunca se fez uma medição de corrupção de quem é ou quem é maior que é menor.
Qualquer corrupção, para mim, é grave. Da menor, como eu citei, do cara que dá um dinheiro pro guarda para evitar multa, do cara que vai e pega um amigo que é enfermeiro de um hospital para ganhar a vacina fora do tempo dele, é um tipo de corrupção ao presidente da República. Toda corrupção, para mim, tem a gravidade de direcionar, de dimensionar conforme a função que ocupa. E as penas estão na lei. Não acho que tenha ainda um medidor para dizer qual é o maior e qual é o menor. Corrupção, cadeia, dado o direito de defesa. Como foi a relação do PDT durante, por exemplo, as histórias do mensalão lá do Lula? Porque agora a gente vê uma coisa acontecendo aqui no governo federal, que são essas emendas do relator, que, assim, as pessoas olham e falam, não acredito que isso está acontecendo. Mas a nossa indignação é em função de uma coisa agora que o Estadão trouxe, mas a gente fica indignado, mas a gente sabe que em outros momentos isso também foi uma prática, como lá na época do mensalão. Como é que foi a relação do PDT nesse momento da política? Olha, eu fui ministro do Trabalho 5 anos. Teve várias denúncias contra o Ministério do Trabalho. Eu tenho 41 anos de vida pública, fui ministro 5 anos e não tenho um processo de corrupção. Não tem um, não é meio não tem um. O Ciro foi ministro da Integração também do mesmo governo, também não tem. Os processos que ele tem é processo por agressão verbal, por denúncia e tal. Isso aí faz parte da luta política. Então a nossa relação é relação institucional. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui o ministro do Trabalho que mais ajudou a gerar emprego nesse país. Está na história. E a gente tem que fazer a comparação dos fatos concretos. Qual o fato concreto que tem contra o Ciro na gestão dele? Contra o PDT, quando teve responsabilidade do governo? Onde for, qualquer que seja o ministério. Esse que é o fato. Nós podemos fazer parte de um governo, não quer dizer que nós contaminamos com algumas políticas de corrupção. Nós fazemos parte e desenvolvemos a política pública que acreditamos. É só isso. Ok. Presidente, o Ciro, ele tem esse temperamento, que o senhor acabou de dizer que ele tem muitos processos, principalmente por conta da verborragia. Só tem isso. Ele não tem papas na língua, né? Em sendo presidente, como que o senhor acha que ele vai lidar com isso? Porque um dos problemas que a gente coloca do Bolsonaro, obviamente não dá para comparar os dois, que são muito diferentes, né? Não estou comparando conteúdo em relação aos dois, mas né? É mérito, não estou comparando isso. Mas o Bolsonaro, ele fala coisas que um presidente jamais falaria. Ele não vestiu aquela roupa do cargo, da liturgia do cargo dele. O Ciro preocupa o senhor por conta do temperamento ou não? Nem um pouco, querida, pelo fator concreto. O Ciro foi prefeito da cidade de Fortaleza, não é uma cidade qualquer. Foi governador do estado do Ceará, dos maiores estados da federação. Foi ministro da Fazenda do Itamar Franco. Foi ministro da Integração. Que ato, que desatino enquanto governo, enquanto uma caneta de governador, de prefeito, de ministro, o Ciro cometeu. Que ato? Me diga um ato. Ele andou por aí perseguindo alguém? Ele andou agredindo alguém como ministro, usando da função pública para isso? Nunca fez. O Ciro, às vezes, como eu, somos humanos, falhamos. Nós falamos umas entrevistas, às vezes 2 horas, 1h30, e pega 2, 3 minutos de uma fala sua e se multiplica por 10. É claro que a gente tem que ter cuidado com as nossas falas, mas todo mundo é humano. Agora, o Ciro é um homem preparado, é um homem que estuda o Brasil, é um homem que você fizer qualquer pergunta de norte a sul do Brasil, ele tem profundidade, ele estuda. Ele é um dedicado ao estudo da nação brasileira. Essa é a principal diferença. Não tem o desafio qualquer um apresentar um desatino, um ato de loucura, enquanto teve espaços de poder que o Ciro tenha cometido. É muito simples de fazer, é só comparar. O Google está aí para isso. Procura. Quando foi governador, quando foi prefeito, quando foi ministro, tem algum ato? Isso é a prova cabal. Agora, Bolsonaro vai para a presidência da República não sendo nem porteiro do edifício, nem síndico do prédio onde ele morava. Qual a experiência de gestão que o Bolsonaro tem? Qual a profundidade que ele tem para discutir o Brasil, a política econômica, a política industrial, a política para o trabalhador, de geração de emprego? Nós queremos discutir isso. Eu acho que isso é uma vergonha para os políticos brasileiros o Bolsonaro ter ganhado, sinceramente. Eu também. Agora, quem votou foi o povo, né? Eu tenho que respeitar. Foi o povo, né? Mas é uma paciência. Paciência. Escolher um Bolsonaro, imagina como esse povo estava por aqui. Eu concordo, querida, eu concordo com você. Mas a democracia, sim. Você não se lembra que o Hitler chegou a ser um ídolo pop na Alemanha?
Foi, é só pegar a história. Olha, não acredita em mim, pega a história, eu gosto de estudar. A gente conhece a história. Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem que trabalhar, isso, desculpe, mas é que a gente, eu sou um homem muito convicto das coisas que eu falo. Se não tiver um povo com educação, informação, acesso a uma escola de qualidade, nós jamais teremos uma política que reflita um povo que queira políticos sérios e honrados. Sem educação não há solução. Verdade. Agora, uma última pergunta para o senhor, para a gente terminar a entrevista. Desculpe que eu estou falando demais, desculpe. Não, o senhor fala, está ótimo o papo, está ótimo. Bom, enfim, voto impresso. Como que o senhor vê o voto impresso e as ameaças do Bolsonaro em relação... O PDT apoia o voto impresso. Sim, eu sei que... Nós não apoiamos o que o Bolsonaro quer, só para distinguir a diferença. Isso que eu quero discutir com o senhor. Deixa eu falar. O que o PDT pensa do voto impresso e se existe... Se o senhor está preocupado como político brasileiro do Brasil vir a sofrer um golpe político e não ter eleições no ano que vem. Como que o senhor está vendo essas ameaças? Essas duas coisas. Vou tentar ser rápido, peço desculpa, porque às vezes a gente se empolga, eu sou um empolgado por natureza, né? Falo demais. Pode continuar com a tua empolgação. Voto impresso. Nós nunca desconfiamos, nós nunca acusamos tribunais eleitorais, ninguém de estar fazendo fraude. O que o PDT há 26 anos defende, desde a introdução da urna eletrônica em 1996, e o nosso presidente nacional era Leonel Brizola, é que, como garantia à cidadania, como garantia à individualidade do voto, porque o voto é individual, pessoal, intransferível. Nós tínhamos que ter a comprovação da necessidade de qualquer um poder pedir a recontagem. Quem pode autorizar a recontagem é o juiz eleitoral. Então, as urnas hoje, tem 36 países, eu estudo isso a fundo, tem 36 países que adotam a urna eletrônica. Desses 36 países, apenas 4 ou 5 têm a urna eletrônica da primeira geração igual está no Brasil. Os outros todos têm algum tipo de comprovação do voto. Um picapezinho tipo pendrive que você coloca no sistema, arquiva aquilo no sistema e quando um juiz autorizar, e só o juiz pode autorizar a recontagem. Não é o candidato, não sou eu o presidente do partido, é um juiz eleitoral. Quando o juiz autoriza a recontagem, você coloca aquele picapezinho no computador e imprime. Imprime sem identificar o eleitor, mas identificando o voto. Porque não é só para presidente da República, você vota para deputado estadual, você vota para deputado federal, senador, governador. Então, o que nós propomos, e está aí, nós vamos votar contra o que o Bolsonaro quer. O que o Bolsonaro quer é a identificação do voto. O que ele quer é que tenha uma papelada danada para verificar a materialização em cada urna, contando e verificando o voto. Não é isso que o PDT quer. O PDT quer a garantia com o sistema moderno, que já existe muitas urnas eletrônicas do mundo, onde você possa ter a conferência do voto. É só isso, e quem autoriza isso é o juiz. Já falei isso com o ministro do Supremo, já levei a nossa proposta, nós vamos votar contra a proposta que o Bolsonaro apresentou, já estamos votando contra, nós apresentamos um substitutivo a isso com essa relação. Então, é só para não confundir alho com bugalho, que são diferentes. E, finalizando a sua segunda pergunta, eu não acredito em possibilidade nenhuma de golpe. Não tem ambiente para isso. Quando aconteceu o golpe de 64, você tinha praticamente toda a imprensa pregando, você tinha a igreja mais conservadora pregando, você tinha uma parcela importante da sociedade civil pregando, e você tinha os governadores de São Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro. Os 3 maiores governadores do Brasil pregando o golpe. Hoje não tem ninguém. Hoje é o Bolsonaro e os loucos raivosos, os caras que leem a Bíblia ao inverso. Em vez de dizer amai-vos uns aos outros, eles falam odiai-vos uns aos outros. Isso é uma minoria, isso não é 10%, é 12%. E nós não temos que temê-los, nós temos que ter tranquilidade, mas deixar claramente, eu deixo claro isso para todo mundo que está nos ouvindo, nós não tememos ninguém. Nós somos pacíficos, nós queremos os meios democráticos, mas não venham com violência que nós vamos resistir. Certo, presidente, muito em relação obrigada, ao fundão, última pergunta, em relação ao fundão eleitoral, o PDT não ficou entre os partidos que fechou questão por não aumentar. Por quê? Olha, em primeiro lugar, o fundão já é uma distorção do processo político eleitoral. Eu sou a favor de que o financiamento seja público. O que nós temos que colocar, regulamentar a dimensão desse público. Para quê? Por exemplo, eu sou da opinião que cada partido tinha que ter um caminhão de som para cada estado e o mínimo possível para a rede social e pronto. Agora, isso criou um vício. Na verdade, o parlamento está voltando, cuidando da sua própria reeleição.
Isso, quando você cuida da sua própria reeleição, tem as deformações desse processo. Todo mundo votou a favor, viu? 99% dos partidos. Agora, fazer teatro eu não faço. Eu acho que é um erro fazer isso, um erro volume de recurso, mas paciência, o que eu vou fazer? Aprovou-se, nós temos que aceitar a aprovação. Ok, presidente. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui no Bastidores do Poder. Dizer que foi muito legal a entrevista e que nós procuraremos o senhor outras vezes. Bom prazer. Eu peço desculpas, alguma grosseria, algum exagero, mas eu sou um pouquinho assim. Mas a minha intenção é só servir a vocês. Agradeço a gentileza, a generosidade, a bondade de vocês me aturarem. E, mais uma vez, desculpa qualquer grosseria da minha parte. Não precisa, porque nós estamos acostumados a debates, viu, presidente? E ainda bem, é debate. Às vezes ele fica mais quente, às vezes... Mas em nenhum momento eu quis ser grosseiro, eu só quero deixar claro isso que não é a minha intenção. E os ouvintes adoram quando esse debate pega fogo, viu? Pode ficar tranquilo. Obrigado, viu? Desculpa. Obrigada, presidente. Um abraço, senhor. Boa viagem, bom fim de semana. Obrigado. E a gente agora vai para um intervalo rápido e voltamos em seguida. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Alô, mãe? Em 2022... Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio. É real! Agora, ao entrar no ensino médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida e prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto. Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve, nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. Chegar a Campinas pela rodovia Heitor Penteado, o motorista encontra boas condições, não perde tempo na Moraes Salles, faz um bom caminho nas duas pistas da Irmã Serafina, também Anchieta, até a chegada a Orozimbo Maia. Consórcio de serviços, Embracon tem viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você. Faça uma simulação em embracon.com.br. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E os casos de Covid-19 estão aumentando em quase todos os estados. E analistas dizem que é hora de fazer algo dramático, justamente para proteger o país de um trágico outono. Hospitais estão se enchendo em lugares como Arkansas, onde apenas 35% da população está totalmente vacinada. O condado de Los Angeles, o condado mais populoso do país, vai inclusive restabelecer seu mandato de máscara neste final de semana, independentemente do status de vacinação. A variante Delta também está alimentando grandes ondas no Oriente Médio e também no norte da África. A Tunísia foi atingida de forma especialmente dura e está reimpondo os bloqueios. A nação do norte da África agora tem a maior taxa de mortalidade de Covid-19 na região do Mediterrâneo Oriental e também no continente africano. E no Iraque, menos de 1% da população recebeu uma dose da vacina contra o coronavírus. E o projeto bipartidário do presidente Joe Biden de infraestrutura
infraestrutura e a resolução de orçamento de 3 trilhões e 500 bilhões de dólares, apoiada pelos democratas, pode dar a eles a última chance de lidar com a reforma da imigração no Congresso. Os legisladores estão procurando reservar 120 bilhões de dólares para um caminho para a cidadania para beneficiários do DACA, que na verdade foram pessoas que entraram ilegalmente no país quando eram ainda crianças. Além deles, trabalhadores agrícolas, trabalhadores essenciais e pessoas com status de proteção temporária. Mas ainda não está claro como eles decidirão quem se qualifica para essas proteções. E Cuba está suspendendo temporariamente as restrições aos viajantes que trazem alimentos, remédios e produtos de higiene para o país, em uma aparente resposta aos raros protestos antigovernamentais que abalaram a ilha deste último final de semana. Milhares se reuniram para protestar contra a escassez crônica de produtos básicos, restrições às liberdades civis e como o governo está lidando com a pandemia. Essas condições desesperadoras levaram ao aumento da migração e do trabalho econômico. O presidente Biden expressou apoio aos cidadãos cubanos e protestou contra o governo cubano, chamando de Estado falido. Ele também disse que os Estados Unidos estão procurando maneiras de restabelecer o acesso à internet em Cuba. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel disse que as sanções comerciais dos Estados Unidos são responsáveis pelas condições econômicas do seu país. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ei, pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder. Olha, eu falei que era 1 minutinho só, menti, né? Fui pega na mentira. Cara, 6 minutos. Deu para passar a vida aqui, a limpo com a Rose, contar da família inteira, porque demorou 6 minutos de intervalo, Rose. Mas foi bom, né? Pelo menos a gente deu uma relaxada depois dessa entrevista cheia de... né? Pegou fogo a entrevista, mas eu gostei da entrevista. Não sei o que os ouvintes acharam, se gostaram ou não, mas eu gostei. Eles devem ter gostado, eu imagino que gostaram sim. Agora o que os ouvintes não... tá difícil aguentar essa história, ouvir do presidente do PDT. Bom, já que aprovaram, fazer o quê? Gente, que coisa injusta você pegar quase 6 bilhões, você triplicar esse fundo eleitoral. Rose, eu estou, assim, indignada com o que o Congresso fez ontem. E, assim, nós tivemos... Quais foram os partidos que fecharam contra o PT? Eu precisaria pegar. Novo, PSOL, Cidadania e Podemos. Só. O resto, tudo. Mas quando você... que nós vamos parar com isso, Rose? Pois é, o Novo, inclusive, foi o responsável por apresentar um pedido de votação, como que chama aquilo? Destaque. Colocar um destaque justamente para poder ver se conseguia tirar. Ninguém concordou, ou seja, Zezé, houve um acordão de todos os partidos para poder aumentar a dinheirama. Agora, eu acho assim que, Zezé, chega a ser uma pornografia. Pornografia, para não dizer outra coisa. Não sei se eu posso dizer pornografia, eu queria dizer outra palavra. Pornográfico. É pornográfico você aprovar um aumento de 4 bilhões para poder ir para a conta desses políticos, dos partidos, no momento em que o Brasil é terra arrasada por conta da Covid, com 14% de pessoas desempregadas, com gente tendo que deixar o carro na garagem porque não tem dinheiro para pagar gasolina, com gente não tendo o que comer, com aumento das pessoas indo para uma situação de vulnerabilidade social extrema, e esses políticos pegam o dinheiro do nosso imposto e jogam na continha deles para as eleições do ano que vem. É vergonhoso. E olha, vamos votar todo mundo, viu, gente? Aqui os deputados de Campinas, todo mundo votou a favor, ninguém votou contra. Tivemos ali o deputado, pode ter sido Alexis simbólico. Votou a favor? Não, o Alexis não, só o Alexis de Campinas que eu vi, só o Alexis que votou contra o fundão. Eu vou até fazer matéria sobre isso. Novo. Que é novo. Então o resto, meu filho, todo mundo votou favorável
a esse fundão aí, aumento desse dinheiro do fundão? Foi uma excrescência, Zezé. Assim, a questão é... E o Fernando Esmeri, Zezé, está nos lembrando aqui que o Partido Rede também votou contra. Obrigada, viu, Fernando Esmeri? Obrigada. A Rede também. Brigadão, viu? Por isso que eu gosto dos nossos ouvintes. Gente, eles são muito, muito ligados. Eles não deixam a gente errar. Isso não, é bom. Obrigada, é ótimo. Passar a informação errada é a pior coisa que tem no mundo para um jornalista. Rose, assim, bom... Acho que nem tem muito não tem que falar, né? Porque assim, nós estamos indignados, mas é aquela história. A impressão que eu tenho é que esses caras que estão lá no Congresso, eles foram feitos para poder nos lesar, tirar dinheiro do nosso bolso e deixar a gente sem educação, sem saúde. E é isso que revolta. Tomara que o ano que vem o eleitor pense numa mudança, sabe? Mas, Rose, já mudou quanto? 60% mudou na última legislatura. E daí... Aí o cara... O problema é que ele se acostumou muito rápido, né? Sabe, eles botam... E, assim, eu não sei. Eu não sei se o Kim, por exemplo, votou favorável ou contra? Contra. Graças a Deus, então, porque... Olha, eu vou te contar, viu? É uma decepção atrás da outra. Mas, gente, vamos mudar o disco, porque... Zezé, deixa eu só colocar uma informação. Isso me deixa muito mal, cara. Deixa eu dar uma informação aqui, que eu acho que para os nossos ouvintes, a situação do professor Alberto, vereador aqui de Campinas, que está internado, ela não é boa. Ele vai, a partir da próxima semana, ele vai ter que fazer uma traqueostomia, porque foi detectada uma infecção pulmonar, e também uma sepse no sangue. Ele está com uma oxigenação de 60%, ele estava na terça-feira, na quarta-feira diminuiu para 50% e ontem também se manteve no mesmo nível, ou seja, 50%. Só que ele está, apesar de ele estar sem febre e o número dos leucócitos ter subido, Zezé, essa infecção está preocupando os médicos. E então ele vai ter que se submeter a uma traqueostomia. A situação é bem grave, viu, Zezé? Então é triste, né, você dar essas informações. É horrível. É horrível porque, assim, Rose, gente, isso mostra o quanto essa doença é traiçoeira. E isso dá medo. Amedronta, né? E de repente, assim, a gente perde as pessoas. Isso me assusta. Troco, sabe? Ai, que loucura. Olha, Deus que proteja o professor Alberto, que dê aí força para ele lutar pela vida dele, porque ele tem que lutar, né, Rô? Gente, ajude a família também, porque a família deve estar arrasada. Deve estar. Outra coisa, amanhã a Prefeitura de Campinas vai fazer o 6º dia da vacinação contra a Covid-19. E ainda, olha, ontem, deixa eu pegar aqui os meus dados, a vacinação está aberta. Ontem vão ser oferecidas 30 mil doses, mas ontem, às 18h20, a Prefeitura ainda tinha 3.811 doses. Isso pode ter mudado esse número de ontem para hoje, mas ainda provavelmente tem doses abertas para quem tem mais de 35 anos. Mas eu fiz uma matéria ontem, deixa eu procurar aqui no meu blog, que mostra que as pessoas entre 50 e 54 anos, né, Zezé, é isso? Isso. Deixa eu ver aqui, entre 50 e 54 anos, estão dando golpe na vacina, gente. Não estão vacinando. Então, o público estimado para essa faixa etária é de 74.500 pessoas nessa faixa etária que teriam direito de tomar essa vacina. Só que nós temos aí pelo menos 8.800 pessoas que não compareceram e a cobertura está em 88%. E a secretária diretora da Devisa disse que isso é muito ruim, você não ter a cobertura completa, porque você atrapalha toda a imunização em relação a toda a população.
Então, quem está nessa faixa etária entre 50 e 54 anos e que ainda não agendou a vacina, por favor, procure um posto de saúde, vacine, gente, porque a vacinação é a única forma de você ter uma proteção. Ontem gerou maior polêmica depois que o Dória veio para as redes sociais informar que eles tinham dado positivado para Covid pela segunda vez. Aí todo mundo, a vacina não presta. Não é que a vacina não presta. Nunca foi falado que você tomar vacina não significa que você não pegaria a Covid. O que acontece é que a gravidade da doença, ela tem menos chance de ocorrer na sua vida se você pegar. Então, se você estiver vacinado e você tinha ali uma possibilidade de ir para UTI, vamos supor, de 100%, entre aqueles 20% que vão nos casos graves, com a vacina, você vai passar pela doença de forma leve, você não vai morrer. Essa é a questão. Então, Zezé, quem tiver aí, ela está bem preocupada, procure. Amanhã nós vamos ter o 6º dia da vacinação contra a Covid e nós precisamos ir embora, né, Zezé? Precisamos ir embora, porque o povo do esporte já está aguardando. Pessoal, ótimo fim de semana. Descansem. E segunda-feira, 10 horas, nós estamos aqui de volta, tá bom? Aí, please, venham nos ouvir. Rosmarie. Tchau, gente. Beijo, bom final de semana. Você também. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado,